relação à questão ele fez uma taxonomia das cadeias produtivas, diferentes formas dessas cadeias se organizarem, do ponto de vista de informação, do ponto de vista de poder de barganha e de agregação de valor. E, ao final, fez uma provocação no sentido de que não basta você fazer parte da cadeia produtiva global, das cadeias globais de produção, no sentido de ser o passo suficiente para, a partir daí, gerar, se eu entendi corretamente a sua afirmação, isso não é um passo suficiente, ele é necessário, mas não é suficiente para gerar um processo dinâmico de desenvolvimento da indústria dos países. Então, eu te devolveria essa pergunta no sentido de o que seria, portanto, talvez, além desse passo necessário, o que seriam as condições, talvez, suficientes para que isso ocorra, né? Então, talvez permitir o senhor o tempo que o senhor não teve no final da sua exposição para complementar esse tipo vamos dizer, de análise de política industrial e de política de inserção possíveis num ambiente como esse. O que a experiência... Na realidade, a questão das cadeias globais, ela tem que ser... como é uma análise de longo prazo, você tem que... O longo prazo, ele traz problemas metodológicos de análise. Porque, se você olhar a história, que é um processo de longo prazo, você vai ver que tecnologia é um conjunto de atividades que permeiam toda a sociedade, desde a formação educacional, as universidades, até uma maturação de certas atividades dentro da empresa. No sistema de mercado, os preços orientam fortemente certas atividades. Então, se você tem se você é uma empresa que quer permanecer atualizada, num contexto dinâmico, onde a tecnologia está evoluindo num certo ritmo, você tem só duas saídas. Uma é investir nisso. Para isso a FINEP existe, só que isto é uma atividade de longo prazo que depende das características da empresa, do momento que ela está, do tamanho, do volume das vendas dela, das receitas dela, depende também do sistema educacional. Eu vou dar um exemplo que foi citado aqui, sobre a indústria de química fina. Eu participei ativamente na década de 80 sobre a criação da indústria de química fina no país. Eu era funcionário da FINEP, era responsável pela FINEP para criar essa indústria. Em 1979 foi colocado um anúncio dos principais jornais governamentais da época, não, os primeiros principais jornais, da contratação do engenheiro químico com experiência em indústria química fina. Experiência industrial. O anúncio ficou 90 dias e não se conseguiu ninguém. Apareciam mestres recém-formados sem experiência industrial. Porque não existia indústria anteriormente. Na realidade, havia uns 3 ou 4, e geralmente eram argentinos. Hoje em dia, você produz, desse período para cá, devido aos investimentos que foram, a evolução do sistema educacional brasileiro, você produz inúmeros doutores, produz uns 500 doutores, foram produzidos uns 500 doutores em química nos últimos 10 anos. Então, hoje, essa questão não existiria. Então, por outro lado, as empresas têm que investir em tecnologia, têm que criar suas capacidades tecnológicas. Eu vou dar um outro exemplo que ocorreu comigo, também naquele período. Eu estava tentando resolver um problema na época havia praticamente um monopolista de reatores químicos com certas características. E nós tentamos desenvolver essa tecnologia no país. E haviam problemas que a empresa não conseguia resolver. Aí nós levamos esse empresário para conversar na Unicamp com
um especialista em cerâmica. Aí depois o professor me ligou e falou, Jacó, eu não consigo falar com ele. Ele não entende o que eu falo. Porque o nível do empresário, naquela época, ele não tinha condições de contratar equipes que permitissem um diálogo com a universidade. Esse é um dos problemas pelo qual a universidade brasileira não conversa com as empresas. Então, tem que haver uma política, tanto do lado das empresas, de fortalecimento tecnológico, com a formação de núcleos de pesquisa ou de cooperativas de pesquisa nas mesmas áreas e, ao mesmo tempo, continuar na política educacional. Não tem mágica e é uma política de longo prazo. Só que o sistema de preços, às vezes, não favorece isso. Então, eu disse, a segunda opção da empresa é buscar a tecnologia no exterior. É rápido, eficiente, ela já vem quase pronta, e você continua inovando e competindo no mercado internacional. Quando a tecnologia está disponível. Se a tecnologia não estiver disponível, você cai fora. Então, não tem mágica. Muito obrigado, professor. E essa ênfase do senhor, que acho que é uma questão importante, de que essa é uma política tipicamente de longo prazo, e que, portanto, as métricas dele têm que ser de longo prazo. O Brasil perdeu, não existem instrumentos de política industrial de longo prazo. Não existem. Cada governo que vem tem a sua política e você altera rapidamente. Eu tive essa experiência depois de 10 anos tentando construir uma indústria de química fina. Havia uma indústria. Eu cito isso, as pessoas às vezes não acreditam. Em 1989, o Brasil produzia mais produtos de química fina do que a Índia e a China. Em 5 anos, ela foi reduzida a praticamente em 90%. Há poucos sobreviventes que hoje se recuperam lentamente, mas num contexto diferenciado. Então, foi dito, porque não eram indústrias plenamente... É verdade, indústrias que existiam há 5 anos sequer tinham economias de escala para competir com indústrias mais antigas. Então, você, na política industrial, você tem que olhar quem é a empresa, em que estágio ela está. Não adianta fazer políticas lineares. Na política linear, acaba com o ineficiente e acaba com o potencial também de se tornar eficiente. Eu vi uma estatística essa semana preparando essa palestra. Taiwan é sempre o grande exemplo de encaixe nas cadeias globais com alta tecnologia. Em 1960, a produção de Taiwan em alta tecnologia era zero. Zero. Está claro? Não produzia nada em alta tecnologia. Hoje é campeão da inserção de cadeias globais relacionais. A Embraer é um ótimo exemplo. Outro dia alguém me falou numa palestra da Fundação Getúlio Vargas de que, sim, mas a Embraer custou 30 bilhões de dólares. 30, 40 bilhões de dólares. É verdade. O CTA foi fundado em 1954. Só para uma informação. O governo americano, que supostamente a maior parte das pesquisas são realizadas nas empresas privadas, colocou no National... NASA. Agora me fugiu o nome. Na Organização da Saúde Americana, o Ministério, o equivalente, National Health... NIJ. Isso. Enfim, a agência... É a secretária. Colocou 60 bilhões de dólares a fundo perdido nos últimos 30 anos. Então, se vocês querem construir uma Embraer, leva 30 anos de investimento de longo prazo. Não tem alternativa. Ou, sim, encaixamos na cadeia global, uma das aquelas alternativas que estão lá. É isso aí.
Obrigado, professor. Se passar, o embaixador Botafogo pediu a palavra. Deixa eu pedir, só fazer mais uma provocação antes de passar a palavra para o senhor, que é para a questão da FINEP, e acho que tem um pouco a ver com essa questão da métrica sobre as políticas de fomento industrial e de inovação, e como, porque a gente tem visto, de fato, nos últimos anos, uma intensidade bastante notável de recursos, de crescimento de recursos para a política industrial, para a política de tecnologia, e agora com os projetos Inova, etc., outro volume importante. A minha pergunta seria no sentido de quais métricas vocês estão utilizando para checar os resultados dessa política, ou seja, não só em termos de volume de recursos que estão sendo emprestados de projetos, por subvenção, por empréstimo com juros subsidiados, mas que tipo de métricas as empresas precisam te apresentar para, de alguma maneira, mostrar que esse projeto, de alguma maneira, fez sentido ou não. Todo projeto, seja de financiamento, seja de subvenção ou convênio junto à FINEP, ele é avaliado. E ele é avaliado não no começo e no final, mas sim semestralmente. A FINEP acompanha a evolução de cada um dos projetos semestralmente, verificando se ele está tendo resultado ou não. Entendendo como o resultado não alcançar o objetivo, mas chegar a alguma conclusão satisfatória. Porque a gente entende que um projeto de inovação que incorre um elevado risco tecnológico pode não dar certo. A empresa pode ter que mudar de rumo. E a gente vem avaliado isso. Isso tem sido feito ao longo de todo o período e provavelmente vai ser consolidado brevemente os resultados dos últimos 6 anos. Um comentário com referência à intervenção do embaixador Rubens Barbosa, com a qual estou perfeitamente de acordo, apenas, não para criticar, mas para fazer uma sugestão. Este argumento que é correto de que a participação do Brasil é maior importância das cadeias globais de valor está hoje inibido pelo custo do Brasil. Isso é uma verdade. Agora, ao aceitarmos essa verdade sem nenhuma proposta de encaminhamento da solução, nós entramos num círculo vicioso, porque eu conheço isso como ele também conhece. Cada vez que a gente discute nesses termos, ou na Fiesp e outros organismos, da necessidade do Brasil de fazer acordos de livre comércio mais inteligentes e mais abrangentes, sempre as associações de classe trazem o argumento do custo do Brasil para dizer, olha, eu quero, mas com esse custo do Brasil eu não faço. Eu participei de vários encontros recentemente pela Confederação Nacional da Indústria, em relação ao acordo Mercosul-União Europeia, ouvimos disso permanentemente. Não, é muito bom baixar a tarifa. Aliás, a tarifa hoje, como você disse, não é tão importante assim. Mas eu não posso baixar a tarifa porque o custo do Brasil não me deixa. Então, eu acho que é preciso, seja a Fiesp, seja o SEBRE, e outros organismos, como, por exemplo, a Aliança Brasileira de Indústria Inovadora, que conversem, por exemplo, com a BIQIM ou com a BIMAC e procurem fazer um mapa, um roadmap. Como que saímos do nível hoje de custo do Brasil tão elevado e como podemos encaminhar para uma maior participação das nossas indústrias nas cadeias globais de valor, e que seja politicamente aceitável e que seja vendável ao governo brasileiro. Porque se o governo brasileiro insistir na política do conteúdo local, nós não vamos avançar, porque ela é diametralmente oposta a toda a discussão que nós estamos tendo aqui a respeito. Então, eu acho que a recomendação é que saiamos dessa impasse. O custo do Brasil não nos permite fazer nada, para apresentar um caminho de solução, ainda que seja o pontapé inicial, porque eu tenho certeza, como disse o Rubens, uma vez começado esse processo, é feita uma bola de neve, ela vai evoluir rapidamente, porque as condições do Brasil estão perfeitamente favoráveis pela internacionalização efetiva das indústrias brasileiras, de que a gente venha rapidamente a participar mais nas cadeias globais de valor. Obrigado, embaixador. O professor Rubens... Eu só queria fazer um rápido comentário. Eu concordo com o embaixador Botafogo que há setores que reagem. Agora, nesses últimos meses, está mudando a posição empresarial. Quer dizer, a CNI, o IED, a Fiesp saíram com documentos escritos propondo uma modificação disso. Quer dizer, eu achei muito sintomático
que o presidente da CNI, que é muito chegado ao governo, ao presidente, ao ministro da Indústria, propôs ao governo e foi para a imprensa pedir a abertura de negociação com os Estados Unidos. Quer dizer, a gente sabe que isso não vai acontecer, mas o fato do presidente da CNI ter proposto isso mostra que o setor privado começa a verificar, começa a se dar conta que o isolamento que o Brasil está submetido hoje é contrário aos seus próprios interesses. A Fiesp produziu um documento chamado Agenda de Integração Externa, em que propõe a negociação de acordos com países desenvolvidos. Porque, do ponto de vista da inovação, da absorção de tecnologia, a teoria do governo vai contra também, porque a prioridade ao Sul é fazer acordo com países africanos, fazer acordo com países aqui da América do Sul, que não vão aportar em nada para inovar, em termos de inovação, em termos de tecnologia de ponta para as empresas brasileiras. Nós temos que fazer acordos com países desenvolvidos que possam trazer tecnologia, capital, know-how para que as empresas brasileiras possam se atualizar, se modernizar. Agora, o ponto que eu queria ressaltar é esse, quer dizer, está havendo uma mudança gradual no pensamento empresarial. Quer dizer, e depois a gente sabe, e isso não é muito divulgado também, quando a gente fala de fazer um acordo com a União Europeia, e essa reação, não, mas eu vou ser afetado, eu não quero, porque a competitividade... Esses acordos, eles não entram em vigor imediatamente, produtos sensíveis ficam aí em listas de exceções, e um acordo desse tipo, com os Estados Unidos, com a União Europeia, com China, com quem for, eles vão entrar em vigor daqui 10, 15 anos. Se daqui 10, 15 anos o Brasil não tiver condição de melhorar a situação interna, aí realmente, como diz o professor, nós temos que pensar a médio e longo prazo. Esses acordos negociados hoje, a parte mais sensível de áreas mais ou menos desenvolvidas aqui no Brasil, menos avançadas, entram em vigor daqui 15 anos. Quer dizer, nós temos que ser realistas. E como é que a gente vai tentar... Como é que o governo está liderando hoje uma posição contrária a esses acordos, quando isso vai favorecer o próprio governo, com pressão para mudar a posição interna? Quer dizer, eu acho que a gente tem que mudar o enfoque da discussão. Quer dizer, a negociação de acordos com países desenvolvidos vai melhorar a competitividade do Brasil, porque qualquer governo, não é esse governo, qualquer governo vai ter que mudar isso, porque senão, aí sim vai ficar uma situação impossível para a indústria nacional. Obrigado, embaixador. Professor Renato Sabatini. Okay, o que eu queria chamar a atenção aqui para vocês, acho que todos vocês sabem disso, mas é bom repisar, é que o setor de produção de material médico hospitalar para exportação, ele tem condições especialíssimas. Porque não é a mesma coisa que exportar um celular, ou 1 litro de suco de laranja, ou um automóvel. Nós temos na área de saúde, ela é pesadamente regulada porque ela mexe com o ser humano, ela mexe com a saúde com o ser humano. Então, além do que já foi falado pelo Barbosa, de que nós temos barreiras de política comercial, nós temos barreiras de competitividade, que nós temos um monstros horribilis presente na sala que se chama China, né, que está vendendo eletrocardiógrafo por $150 na Amazon. Você tem a barreira regulatória, que nós vamos falar mais tarde aqui, e a barreira de padrões, que eu tive a oportunidade de citar aqui. Os Estados Unidos, como o Franco mencionou, jogou $40 bilhões num projeto de adoção de tecnologia de informação em saúde, em que ele doa $44 mil, dá subsídio econômico para cada médico, para ele comprar um prontuário eletrônico. E hoje ele está subsidiando fortemente, apareceram mais de 4 mil empresas nos últimos 3 anos de desenvolvimento para mobilidade. Né? Somente na App Store da Apple tem quase 30 mil aplicativos na área de saúde. Nós estamos totalmente fora disso. Não entramos nisso. Primeiro, porque precisa ter muito dinheiro. Porque para você aprovar na barreira regulatória do FDA
um novo app, um equipamento que seja, são centenas de milhares de dólares. A nossa aqui já é salgada, imagina deles. Né? Então, essas barreiras, a gente também, eu sou otimista, a gente não deve desanimar, a gente tem que ir para a briga, tem que ir para a luta. Então, uma sugestão que a gente daria ao FINEP é fazer uma linha especial para quem quer exportar, porque vai ter que pagar a certificação, vai ter que pagar a biblioteca do kit de software, que é padronizada, vai ter que pagar o especialista, que não existe, de padronização, vai ter que pagar a regulação, tudo quanto que custa a regulação. Os chineses sabem disso, eles estão fazendo isso. Eles estão entrando massivamente nos Estados Unidos e vão entrar no Brasil. Primeiro escolheram o alvo lá, depois vão escolher o alvo aqui. Já tive várias consultas de firmas chinesas que vêm na Hospitalar para testar as águas e depois, quando eles acham que vale a pena, eles vêm e fazem todo o caminho crítico aí para poder entrar com o equipamento deles a baixíssimo custo. Né? Então, esse monstro na sala, aí precisa tirar ele da sala, porque ele é um fator competitivo que dificilmente nós vamos conseguir vencer. Não é só na área de saúde. Felizmente, no Brasil ainda nós temos uma barreira regulatória, que funciona igual aos Estados Unidos, não é para entrar qualquer um, certo? Agora, para nós funciona o contrário. Então, se você, quem já visitou o Hospitalar, participou do Hospitalar, está vendo o seguinte: quem se destaca no mercado de fabricação de equipamento médico hospitalar, principalmente de alto valor agregado, é comprado pelas multinacionais. A Dixtal, por exemplo, é um bom exemplo. Foi comprado pela Philips. A TASI, que tem toda a parte de informação hospitalar, inclusive do nosso do Gonçalo Vecina, que é o Hospital Sírio-Libanês, ela foi comprada pela Philips. A WPD, que era a segunda maior do Brasil, brasileira legítima de Recife, foi comprada pela Agfa. Então, toda vez que existe uma empresa que surge no Brasil capaz de exportar, capaz de vencer essa barreira, todas essas barreiras que eu falei que na área de saúde são triplas, quádruplas, ela acaba sendo incorporada a uma outra empresa. Então, ela entra no processo de cadeia global, mas por caminhos tortos, não pela sua própria vontade ou investimento, mas porque tem um gigante com o bolso muito fundo que vai financiar. Tá? Que eu queria mencionar. Muito obrigado, Sabatini. Precisamos encerrar. A última palavra, por favor. Rapidamente, completando essa sugestão de produto específico para exportação, a FINEP tem hoje crédito a 3,5% ao ano, a qualquer momento, como produto de balcão, seguindo a sugestão do Dr. Gonçalves. Mas ela pode ser usada para pagar essas coisas soft que eu falei? Podem. A FINEP não tem restrição para itens importados ou para exportação, ou o que quer que seja. Inclusive, isso pesa a favor, dependendo da forma como for contextualizado. Se esse instrumento de balcão não for suficiente, pensando de maneira construtiva, nós gostaríamos de ouvir da parte das empresas o que seria um instrumento de apoio adequado, porque hoje a gente tem dinheiro a um juros baixíssimo disponível. Basta projetos. Legal. Muito obrigado. Agradeço ao professor Jacó Frenkel, professor Renato Sabatini, Daniel Morita, embaixador Rubens Barbosa.